Olá, pessoal! Sejam todas e todos bem-vindos. Então, vamos dar sequência, no nosso diálogo sobre mulheres na ciência, com a participação das professoras Márcia e professora Fernanda. Aproveitem! Um estudo agora, sobre projetos de extensões sobre mulheres na ciência. E, assim, por enquanto, um dos dados, é que o projeto Meninas na Ciência da URGS foi a base para outros projetos no Brasil inteiro. Então, a gente percebe que esses projetos, eles estão, assim, mostrando para as crianças, principalmente para as meninas, que a ciência é um caminho possível. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o quanto vocês consideram importantes esses projetos, se já tiveram vivência com algum deles, e também eu trabalho com mulheres na ciência pro público infantil. Então, eu gostaria de ouvir, assim, se o caminho é pelas meninas nos anos iniciais, porque a gente tem que, querendo ou não, ter uma visão assim, as cientistas do amanhã estão na escola hoje, né? Então, como vocês percebem isso? Deixa eu contar um pouquinho a história desses, assim, lá atrás, como eu disse, lá pelos anos 2000 e pouco, se começaram a fazer alguns projetos de eventos de mulheres na ciência, juntando cientistas. Mas isso foi muito talento de uma pessoa chamada Elisa Baggio Saitovic, que agora está aposentada, que dizia, não, a gente tem que trazer a política junto. E convidava para os eventos a Secretaria da Mulher, convidava para os eventos pessoas do CNPq, da CAPES, e como ela era uma pesquisadora já super conhecida, pesquisadora online, as pessoas prestavam atenção, né? E depois ela era de uma insistência, que, olha, impressionante. Ela insistia até as pessoas vinham. Aí veio a Secretaria da Mulher num desses eventos, e a gente meio envergonhada, porque a gente pensava assim, a Secretaria da Mulher é para tratar daquela mulher pobre, agricultora, e ela disse, não, isso também é a questão. E começou um processo dentro do CNPq, que era um grande programa, junto com a Secretaria da Mulher, que era promovendo a igualdade de gênero. E esse diálogo entre as pesquisadoras de bancada e o CNPq e a Secretaria da Mulher fez com que começasse a ter competição de redações, teve 7 anos consecutivos, que faziam as crianças pensarem sobre mulheres na ciência, ou mulheres importantes. E ela diz que e uma pessoa muito importante nesse processo é Ildete Pereira de Mello, uma feminista lá de trocentos anos atrás, que estava na secretaria nessa época, e que ela me contava, Márcia, as primeiras redações eram sobre Joana d'Arc, Maria Quitéria. Há pouco tempo foram aparecendo, assim, um ano, vai outro ano, começam a aparecer as brasileiras, mas, entendeu, assim, outras pessoas. As crianças começaram a prestar atenção nisso. E aí surgiu a ideia de fazer um edital para ajudar trabalhos nas escolas. Tá? O primeiro desenho de edital era meninas e grupos que atuassem com crianças em escolas públicas, e aí surgiu Meninas na Ciência aqui, mas N outros, mas tudo pulverizado, vocês entendem? Assim, os grupos surgiram a partir de um edital, que foi em 2013, um edital. A gente tinha um grande projeto que teria sido lindo, que era juntar todos os grupos num acampamento nacional, que seria financiado pela Petrobras, mas aí a Petrobras se assustou demais com o tamanho do que a gente queria fazer. Eu também fiquei meio assustada, porque eu ia coordenar o acampamento, eu não consigo coordenar uma criança, quanto mais o número enorme de crianças que a gente pretendia trazer. Mas a ideia foi, esses grupos começaram a nuclear. E eles sobreviveram, eu vou dizer assim, fico muito impressionada com a extensão brasileira. A pesquisa brasileira sobrevive com pouco dinheiro, mas a extensão brasileira sobrevive com dinheiro nenhum. Porque aí secou essa fonte, surgiram um par de projetos do Fundo Unibanco. Era projetinho, dinheiro daqui, pingadinho, e os grupos estão aí. Há grupos que trabalham no ensino médio, já ajuda. Obviamente, o trabalho no ensino fundamental é muito importante, porque é onde, segundo um estudo realizado nos Estados Unidos com crianças de 5 a 7 anos, mostra que aos 7 anos as crianças já estão com estereótipos na cabeça, tá? Já acham que menino é inteligente, menina é esforçada. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Mas não é fácil, gente, não é sair fazendo, porque é um trabalho que tu precisa estudar muito para fazer. Então, assim, eu digo assim, é importante tudo. Tu quer falar para velho, falar para velho, falar para criança, falar para criança. A gente precisava ter uma visão que a gente perdeu neste governo, que foi uma visão coordenada. Quando nós tínhamos uma Secretaria da Mulher, ela tentava atuar coordenadamente. Ela pensava desde
desde de programas maravilhosos como Minha Casa Minha Vida, direcionado para as mulheres, aonde se embutia energia renovável, tá? Até pensar nessa questão de vamos abrir os olhos e vamos apoiar projetos de livros didáticos com essa diversidade, que agora a gente está começando a ver alguns livros didáticos. Mas este projeto foi descontinuado. Felizmente, os grupos ainda existem. Então, assim, de baixo para cima a gente tem uma pressão. De cima para baixo a gente está muito fragilizado. Tá? Então, precisamos atuar em todas as escalas. Tá? Então, não é isso melhor que isso, não é tudo. Tudo que você puder fazer, faça. Perfeito, realmente é muito louvável, né, o esforço para manter esses grupos, porque a gente não reconhece, dentro da própria universidade, a gente não reconhece a extensão como algo valioso, né? A gente fala muito dos super pesquisadores, são eles que recebem os prêmios, são eles que recebem o mérito, e a extensão é visto como que lá alguém está fazendo alguma coisa. Então, é muita persistência e muito esforço desses grupos que fazem, sim, muita diferença, gente. Esses grupos têm um impacto muito grande, né, em mudanças que a gente precisa que aconteça, né, desde as nossas pequenas crianças, né, a partir daí. Então, sem dúvida, esses grupos têm uma importância extremamente grande dentro da universidade, dentro da sociedade como um todo, que a gente precisa que esse mérito seja reconhecido, né, e a gente realmente está tendo cada vez menos, né, fomento já não existia muito, né, para essas áreas, agora existe menos ainda. A gente tem ainda na academia uma resistência muito grande com coisas multidisciplinares, interdisciplinares, CNPq não tem nenhum comitê específico disso, né, então a gente precisa dessa mudança para poder permitir esse tipo de iniciativa, permitir estudos nessa área. A Márcia falou muito bem, não é simplesmente, né, ir para a escola falar, não, isso requer estudo, isso requer preparação das pessoas para poderem fazer um trabalho adequado. Então, seguimos, né, gente, com o que dá, mas todo o meu reconhecimento para as pessoas que se mantêm, né, nessa parte da extensão e trabalhando com esses projetos, que são muitos, né, a gente sempre fala da URGS, do Meninas na Ciência, porque, enfim, está até mais perto da gente, mas são muitos, gente, a gente tem muitos projetos em diferentes regiões do Brasil que estão trabalhando muito bem em relação a isso. Márcia e Fernanda, eu gostaria de saber se em algum momento da carreira de vocês tiveram que lidar com algum comentário machista ou algo do tipo, e na perspectiva de vocês, qual é a importância do feminismo na ciência? Tá, deixa eu começar fazendo uma propaganda de um curso que foi criado, chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, que está na plataforma Lumina da URGS, assistam. A Fernanda é uma das teachers, tá? A gente tem mulheres nas empresas, na arte, mulheres na política, que trazem essa visão de que o feminismo é esse polvo de coisas, e que é muito importante, porque, afinal de contas, é essa ideia revolucionária de que mulher é gente, tá? Então, inclusive mulher trans, a gente também tem feminismo trans no curso, tá? Então, assim, é muito importante. Se eu sofri formas de preconceito, é óbvio, porque o preconceito, ele é usado como instrumento para te jogar para baixo, certo? Então, assim, a carreira científica é uma carreira muito competitiva. Então, se eu tiver alguma característica que, se o outro ou a outra usarem, vai me colocar para baixo, ele vai usar, não vai ter um pingo abaixo da cintura, tudo é canela, gente. Então, assim, muitas vezes, desde eu estar num debate internacional e alguém se virar para mim e dizer que meu perfume atrapalhou na discussão, para tentar me tirar do meu local de fala, até as pessoas olharem para minha cara, que tem essa cara de latina, e no meio de um evento me dizer para que empresa de serviço de catering eu estava trabalhando, como quem está servindo, não está sendo cientista. Então, assim, ser interrompida, eu falar as coisas não darem bola mínima, pelota, apesar de eu ter essa voz alta, forte, e interromper as pessoas, não daria a mínima pelota e eu precisar interromper o bonitinho depois para dizer, olha, fui eu que falei isso, tá? Né? Então, assim, ou no começo era muito engraçado, eu ia para os eventos, e aí no coquetel do evento vinham uns caras e perguntavam, com quem tu é casada? Como se eu fosse acompanhar, porque em física tem pouca mulher.
Então, e a minha resposta era sempre a mesma: se isso é um pedido de casamento, não estou aceitando. Eu gosto de cara bonito. Então, é essa constante tensão que te tira do teu local e te coloca num outro local para te dizer, aqui não é teu lugar. Isso é o que a gente enfrenta, e eu acho que a gente tem um problema grande de não reconhecer isso também, né? Então, eu não sou de uma área tão masculina, então na biologia, né, na graduação somos maioria mulheres, então é uma dinâmica um pouco diferente, né? Mas me custou muito tempo começar a entender que alguns comentários que eu ouvi tinham esse intuito que a Márcia falou, né? E no primeiro semestre a gente teve uma seleção para a bolsa de iniciação científica, né? Eu fiz a seleção com outros colegas e fui selecionada. E eu ouvi de um outro colega, um homem, que, claro, né, ele se interessou por ti, né? E não tem nenhuma outra intenção esse comentário, a não ser diminuir a minha capacidade de estar ali, né? Porque o entrevistador gostou de mim, né? Então, é diário e é sempre uma piadinha, é sempre um comentário que não, tu está exagerando, né? Isso na maternidade é muito forte. Então, passou 6 meses de férias, né? Esse comentário, eu não sei quantas vezes eu ouvi, ainda mais que eu tenho 3 filhos, né? Então, estou sempre de licença. Então, tá, né? De férias, ou aquelas coisas do tipo. Algumas coisas extremamente grosseiras, né? Porque como eu tenho 3 filhos e isso na academia não é comum, né? Do tipo, foi planejado? O que tu tem a ver se meus filhos foram planejados ou não, sabe? Mas isso é constante, essas argumentações em relação à maternidade. Quando a gente vai viajar, né? Quando a gente podia viajar, né? Eu viajava bastante. A primeira pergunta é: onde é que estão teus filhos? Estão em casa, né, gente? Que vocês acham que eu trouxe na mala as crianças? E o mais engraçado é que meu marido, ele é professor da URGS também, mas de um campus em outra cidade. Então, metade da semana ele está longe. E nunca questionaram ele quando ele está lá na outra cidade, onde é que estão as crianças. Porque é óbvio que as crianças estão comigo, né? Mas se eu saio daqui, é a primeira coisa, eu chego num lugar, e assim, gente, não é homem que me pergunta isso. Né? São mulheres que me perguntam isso, porque não adianta, esses preconceitos são muito, 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 muito fortes, né? Então, é constante, a gente ouve isso. Eu acho que a principal mudança que a gente teve foi aprender a reconhecer, né? E dar nome a esses comentários, a essas piadinhas e tudo mais. Então, enfim, acho que existem, obviamente, áreas piores, né? Onde o ambiente é muito mais masculino, e aí a gente tem problemas até mais corriqueiros, né, do que em algumas áreas, mas tá em todo lugar, gente. Enfim, é uma luta, né, mudar essa mentalidade, mas eu acho que vai mudando, né, nem que seja por constrangimento, né, pelo menos agora as pessoas não falam mais de maternidade comigo nesse sentido, né, então, enfim, nem que seja só por vergonha de que eu vou dar alguma resposta. Ouvi da Márcia um pouquinho mais sobre o prêmio que ela ganhou, né, para mulheres na ciência, e da Fernanda sobre o projeto, né, o Parent Science, que eu tenho curiosidade em saber um pouquinho mais. Tá, deixa eu contar mais ou menos o que é esse prêmio. A L'Oréal, já há muitos anos, né, ela seleciona cada ano 5 mulheres, uma de cada continente, e dá um prêmio em Paris, cheio de propaganda, etc. Mas é um prêmio pela alguma coisa que aquela mulher fez na carreira. É um prêmio específico não é pelo resumo da ópera, mas por alguma realização, tá? E em 2013 eu ganhei esse prêmio pela América Latina. A primeira observação é, normalmente, as agraciadas desse prêmio não têm a mínima noção sobre feminismo, sobre preconceito, sobre receber. Elas vão para o prêmio porque é um prêmio bom, $100 mil, e porque, que bom, ganhei o prêmio, mas elas não têm essa visão, tá? De que aquilo está servindo para um objetivo, que é chamar a atenção para a carreira das mulheres, tá? É muito raro alguma mulher ter, muito mais raro ainda na área de física, tá? Que é assim, é uma minoria da minoria, é um perfil que tu te acostuma, vamos dizer, com aquilo. Então, quando eu ganhei prêmio, eu fiz muita questão de falar sobre, junto um monte, porque assim, como é uma empresa que dá o prêmio, tem muito jornalista, que te liga, um monte, porque eles gastam, acho, quase mais do que o prêmio com propaganda, com coisas assim. E muitos ligavam, tá? Não só do Brasil, mas do exterior. E aí eu falava
do que eu fiz em água, mas espera aí que eu vou falar de um outro assunto. E aí engatava. E quando eu recebi o prêmio, assim, o prêmio é uma semana que tu fica lá, né? Tu chega, tá tua foto pendurada no aeroporto, eles tiram as fotos das modelos pela Rua de Paris e põem a gente super retocada, por sinal, né? Super, umas fotos sim, sabe? Que parece estrela de cinema, por toda a cidade. Então, e a gente dá muita entrevista, dá palestra na academia, faz um monte de coisa, um monte de atividades. Mas o momento da entrega, tu tem 3 minutos para falar, tá? Quer dizer, tudo isso para tu não ter chance de contar o teu trabalho de pesquisa. Mas tudo bem, é parte de ser uma coisa de empresa, né? E aí eu me lembro que eu falei, quando eles me deram esses 3 minutos, eu falei justamente sobre a maravilha que é a descoberta científica. E que como a descoberta científica, para mim, é um orgasmo. Quando tu te dá conta, aquele clique, ele é um orgasmo. E que o mundo está proibindo metade da população de ter orgasmo. Tá? Quando proíbe as mulheres de irem para a ciência. Isso impactou. E aí me deu mais chance de falar. E eu fiz propositalmente, obviamente, porque eu sou uma pessoa muito proposital, para ter esse espaço para falar mais de mulheres na ciência. Eu não sou o perfil da pessoa bem comportada. Eu sou consciente disso. Eu não sou o perfil daquelas pessoas, sabe, que tem a carreira, que ficam junto com o orientador. Eu dei um pontapé no meu orientador logo depois do doutorado. Então, assim, eu não sou uma boa menina. Então, eu não sou a pessoa que os outros vão querer muito ir ajudando nessa coisa política da academia. Mas como eu ganhei esse prêmio, eu terminei entrando na Academia de Ciências. Para mim é muito claro, porque no ano seguinte eu entrei para a Academia de Ciências. Causa e efeito. E, de novo, dentro da academia, as pessoas sabiam que estavam comprando. Eu não engano ninguém. Eu disse, olha, eu vou entrar para trazer. Tu não pode trazer só a Márcia, só metade desse cérebro de física. Tu tem que trazer ela completa e ela vai fazer parte, vai ser o incomodativo de todos os dias e é o que eu tenho feito. Há uns 2 anos atrás, me disseram, Márcia, nós vamos te sugerir para a Academia Mundial de Ciências. Aí, uma das pessoas que estava avaliando, me ligou, que é um amigo meu indiano, disse, Márcia, eu conto ou não conto que tu tem essa militância de gênero? Tá? Eu disse, conta, porque as pessoas têm que saber o que elas estão comprando, né? Eu não quero enganar ninguém, eu não vou entrar lá e dizer, surpresa! Não, o Kinder Ovo não vem com surpresa. Piada velha do tempo que eu era criança, que tinha uns bonequinhos, umas coisas de chocolate bem ruim, e a gente comprava por causa do brinquedinho que vinha dentro. Então, assim, é parte do pacote. E as pessoas vão ter que se acostumar que é parte do pacote. Se eu tiver num comitê, numa comissão, eu vou trabalhar duro lá, e todo mundo sabe que eu trabalho duro. Mas vem com esse presentinho. Tá? E é um presentinho que eu não vou abrir mão. Não abri mão no passado, quando era difícil. Agora que eu tô velha aqui, né? A gente fica velho, a gente dá uma banana para as coisas. Entende? Eu posso usar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, porque afinal de contas, depois de uma certa idade, tudo é permitido. Então, vem junto, tá? E cada vez que eu ganhar um prêmio, eu vou usar esse prêmio como escada para trazer essa discussão para o ambiente onde eu estiver. Então, as pessoas que fiquem muito conscientes quando pensarem no meu nome, que elas não vão poder selecionar qual é o pedaço da Márcia que elas querem. Perfeito. Deixa eu só, antes de falar do Parent, deixa eu só fazer um comentário em relação a essas questões de prêmios, né? E a gente, o Para Mulheres na Ciência, que a Márcia ganhou o prêmio internacional, existe, né, as versões nos países, a gente tem aqui no Brasil há muito tempo, e eu tenho ficado feliz, né, de ver que várias das ganhadoras estão se engajando, né, em discussões para além dos seus trabalhos, e obviamente são pessoas que têm muito mérito, são cientistas fantásticas, mas a gente via muito pouco desse engajamento, né? Então eu tenho o prazer de conviver com várias dessas ganhadoras, e são pessoas que têm, né, se inspirando, inclusive na Márcia, de que existe, né, uma razão maior de tu ter ganhado esse prêmio, né, e as pessoas estão tomando consciência disso, que é um espaço de exposição, que é um espaço de que, né, tu tem esse espaço para tentar mudar um pouquinho. Então, acho que tem sido muito importante, né, e eu acho que a gente precisa reconhecer isso em várias das pessoas que estão participando dessas premiações, e eu acho que, inclusive, deveria ser algo buscado, né, quando a gente está dando esses prêmios, seja qual for.
Bom, mas falando do Parenting Science, né, então é um projeto que a gente surgiu oficialmente, né, em 2016. Na época eu era mãe de 2 gurias, né, e eu me via nessa conflito de, eu estava acostumada com essa loucura de não ter férias, trabalhar 50 horas por semana, final de semana, férias, isso não existia, né, e obviamente com 2 crianças pequenas isso não vai acontecer, e começa aquela coisa de eu vinha numa ascensão, tinha ganhado, né, alguns editais de financiamento antes dos guris chegarem, né, e aí depois não tinha mais nada, vinham os pareceres de, ela não publicou por 2 anos, isso me perseguiu uma boa parte da minha carreira. E aí, então, eu comecei a achar extremamente injusto isso, porque óbvio que eu sabia que ter filhos ia ter um impacto na minha carreira, mas eu nunca achei que fosse justo essa cobrança que a gente sentia. E aí, então, a gente resolveu que ia fazer alguma coisa. Nossa inspiração, inclusive, era o Prêmio para Mulheres na Ciência. A gente queria que existisse um financiamento parecido para mães, para retomar a carreira. A gente tem essa pausa, né, e a gente entra naquele círculo vicioso de eu produzir um pouquinho menos, eu vou ganhar menos verba, com menos verba eu vou começar a produzir menos ainda, e é difícil de sair. Então, a gente queria que existisse esse fundo de reentrada, né, isso já existe em alguns países. Só que daí a gente não tinha números para trabalhar, a gente não tinha discussão suficiente, aí então o Parent acabou se tornando, né, o que a gente se chama hoje um movimento, porque, enfim, são muito mais coisas do que um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, é algo muito mais amplo do que isso. E a gente tem tido avanços muito grandes, né, ao longo desse tempo, a gente teve muito suporte, a Márcia sempre foi alguém que esteve ao nosso lado desde o início, e a gente teve portas abertas que foram essenciais para que a gente conseguisse essas mudanças que a gente conseguiu. Então, continuamos trabalhando, né, com geração de números, geração de conhecimento, levando esse debate à frente. E, enfim, fico feliz, né, que a gente tenha conseguido contribuir de alguma maneira para mudar um pouquinho do cenário. Então, a gente vai se encaminhando para finalizar, né? Eu gostaria de saber se a Fernanda ou a Márcia têm uma mensagem final para nos deixar sobre a temática, né? A minha, enquanto mediadora, faça ciência como Fernanda, faça ciência como Márcia, porque vocês são um exemplo a ser seguido por todas nós, vocês dão voz para a gente, visibilidade, e é um orgulho poder estar compartilhando esse espaço, e também o canal, contando com a presença e nem eu perco a voz falando com vocês, porque eu sempre digo para todo mundo, eu sou fã de mulheres que fazem ciência, porque se não fossem por vocês ocupar esses espaços e vestir a camisa assim, a gente vai falar sobre mulheres na ciência, nada iria mudar, porque é bem o que vocês disseram também, os problemas estão aí, mas o que a gente está fazendo para mudar? Então, pode ter certeza que vocês duas estão fazendo muito e estão mudando o cenário das mulheres na ciência, principalmente aqui no Brasil, que a gente precisa, né? Tá, deixa eu só trazer um ponto que para mim tem sido muito importante. As pessoas gostam muito de se mirar assim em pessoas, tá? Eu quero ficar que nem aquela pessoa, eu quero exemplos de pessoas. E eu acho que nessa caminhada que a gente está agora, a gente precisa se unir. Então, assim, cada um e cada uma que estão sozinhos no lugar, batalhando, querendo retornar, ou porque nós vamos retornar daqui a pouco presencial, mas tudo que ficou para trás lá e a gente perdeu um monte de tempo, de caminho, vai ser difícil retornar. Não fiquem sozinhos, olhem em volta e vocês vão encontrar outras pessoas, homens e mulheres, que vão poder compartilhar essa caminhada. Tá? E nós, na volta, nós vamos precisar mais do que nunca ter essa união. Se alguma coisa funcionou bem no Parenting Science, foi o fato de ser um movimento coletivo. Se alguma coisa funcionou bem, quando a gente brigou pela licença maternidade, foi porque foi um movimento coletivo. Tá? Os movimentos coletivos, eles têm mais fôlego, porque eles não ficam reféns da energia de uma pessoa. E essa é a hora da gente começar a fazer costuras mais e mais coletivas. No próximo ano, nós vamos enfrentar um momento muito especial, que é um momento que hoje a gente entra nesse buraco, continua nesse buraco que a gente se enfiou, porque a gente se enfiou nesse buraco, ou a gente sai dele, reconhecendo que nós temos uma reconstrução de uma sociedade mais diversa, mais igualitária, mais justa, mais democrática, que respeite direitos humanos, direitos das pessoas, e isso não vai depender de um milagre, de uma pessoa e de uma idolatria, isso depende de cada um de nós. Então, essa energia nós vamos precisar ter.
coletivamente, não ficar sentado e sentada esperando que alguém faça a tarefa por nós, porque ela é nossa. Tá? O que eu estou conclamando, então, é para todo mundo trabalhar muito, mas se apoiando. Quem tem mais tempo trabalha num tema um pouco mais, quem tem menos tempo trabalha menos, mas a gente precisa compartilhar, ter sororidade, ter empatia e lembrar que juntas e juntos podemos. Perfeito, eu acho que a mensagem é realmente essa, né? Se teve algo que eu aprendi nesses anos com o Parent, é o poder de estarmos juntas e juntos, né? Tudo que aconteceu não foi porque eu estava à frente do movimento, não foi pelo meu esforço único e exclusivamente, foi porque muitas pessoas estavam junto da gente, muitas pessoas se engajaram nessa conversa, nessa luta. Então, acho que a mensagem é essa, de que a gente não está sozinha, essa é a primeira coisa, né? O cenário não é o mais animador nesse momento, a gente tem vários problemas para resolver e enfrentar, são problemas sérios que a gente vai ter que encarar num futuro próximo, mas eu acho que o principal é isso, a gente vai encarar isso junto, né? E eu acho que essa vai ser a maneira da gente conseguir resolver tudo. Sempre me pergunto, né, qual é a mensagem que a gente deixa para as mães que estão nesse dilema agora. Eu acho que a principal é essa, né? Por muito tempo eu me culpei, porque eu não conseguia fazer as coisas da maneira que era esperado que eu fizesse, e foi só quando eu entendi que era um problema estrutural, que é algo muito mais amplo do que eu consegui, então, né, reverter isso e continuar fazendo aquilo que eu gosto, que é fazer ciência. Então, a mensagem é essa, gente. A gente não está sozinha, a gente vai seguir juntas. Maravilhosas. Então, muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Fernanda. Com certeza a gente aprendeu muito com vocês. E é isso, vamos seguir na luta e acreditar em dias melhores, né? E mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem por nós e por todas. Obrigada, gente. Tchau.